Havendo o número legal, declaro aberta a segunda audiência pública nessa casa. Muito obrigado a todos. Sendo ela a primeira audiência pública especificamente para debater o projeto de lei ordinário número 20/2024, de 30 de nove de 2024, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025 e dá outras providências. Senhoras e senhores, boa noite. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Soledade de Minas tem a honra de realizar esta audiência para debater projeto de lei ordinária número 20/2024, de 30 de nove de 2024, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025 e dá outras providências. Essa audiência é realizada em obediência ao artigo 48, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a realização de audiência pública para ampla divulgação das leis de diretrizes orçamentárias, lei plurianual e lei orçamentária anual, bem como será observado no estudo e aprovação da presente lei orçamentária, o que rege o artigo 5º também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, o projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretriz Orçamentária e com as normas dessa lei complementar, número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também quero deixar claro que essa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Soledade de Minas em trabalho conjunto com todos os vereadores dessa casa, tem consciência da grande importância da transparência e da participação da população quanto aos assuntos de nossa cidade, e em especial ao assunto de finanças, orçamento do nosso município. Por esse motivo, a observância da Lei Complementar número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à participação de todos e a transparência no debate e aprovação da Lei de Orçamento Anual, bem como a observância do nosso regimento interno, serão seguidos de forma leal para termos a garantia de não ferir qualquer direito de nosso cidadão. O excelentíssimo prefeito municipal, senhor Lúcio Antônio Alves, não pôde comparecer e nos enviou um ofício para justificar sua ausência, sendo representado nessa sessão pelo chefe de gabinete, Guilherme Campos de Souza. Também não está aqui presente. A excelentíssima vice-prefeita, senhora Lígia Rada Reis, também não está presente. Eu agradeço a presença do senhor coordenador de Defesa Civil, senhor Rognaldo Antônio de Freitas, e agradeço a presença de todos que estão aqui hoje. Convido o secretário dessa comissão, o excelentíssimo senhor vereador Ronaldo Silvério de Almeida Gonçalves, para a leitura da mensagem do projeto de lei ordinário número 20/2024, de 30 de nove de 2024, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025 e dá outras providências. Leitura da mensagem do projeto. Mensagem. Assunto. Orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025 e dá outras providências. Proponente, Poder Executivo. Data, 30 de nove de 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025, sendo este elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Plano Plurianual.
O município busca no presente projeto de lei orçar a receita e fixar a despesa para o exercício de 2025, demonstrando o planejamento orçamentário idealizado pela administração, para fins de atender o interesse público. O Poder Executivo Municipal pretende trabalhar e promover a união de esforços, para fins de proporcionar o desenvolvimento do município e melhorias para toda a sua população, sempre procurando executar as suas atividades de forma preventiva quanto à utilização de suas arrecadações. Neste norte, procura-se propiciar medidas de questões de gestão e planejamento, com o objetivo que a condução da despesa local sejam pautadas nas metas e prioridades da administração, ainda que muitas das vezes limitada pelos recursos financeiros, no entanto, priorizando trabalhar para atender os anseios da população. A presente proposta favorece o desenvolvimento das principais funções de governo e busca garantir a efetividade das ações governamentais, bem como a efetivação das políticas públicas eleitas como prioritárias e as metas a serem atendidas pela administração. Desse modo, senhor presidente, ao encaminhar o presente projeto de lei para o exercício de 2025, explicitando os elementos indispensáveis à apreciação dessa peça, sirva-me de ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa Igreja Câmara, no avanço do processo de transformação desse município. Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando os protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Lúcio Antônio Alves, prefeito do município de Soledade de Minas. Ao excelentíssimo senhor Jorge Luiz Nogueira, presidente da Câmara de Vereadores do município de Soledade de Minas. Dando continuidade, passamos a palavra aos vereadores que queiram fazer seus apontamentos e questionamento acerca do projeto de lei orçamentária anual. Algum vereador quer se manifestar? Não. No momento, seguindo a devida sequência no regimento interno desta casa, deixo aberto espaço aos representantes de cada secretaria, departamento público e convidados que estejam aqui presentes e que queiram se manifestar a respeito da lei orçamentária anual, tendo cada um 10 minutos para as suas explanações. Rognaldo, o senhor... Não, aqui tem a sequência da... Não, ô Rognaldo. Com a palavra, o coordenador da Defesa Civil, Rognaldo Antônio de Freitas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e a todos e a todas. Eu venho aqui hoje falar de política e estratégia de gerenciamento de desastres adequado para o nosso município. A falta de ausência de um planejamento apropriado e devida às intensificações dos desastres naturais em nosso município, onde os riscos de acidentes se potencializam, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade. A redução de risco em nosso município não é um custo, e sim um investimento em salvar vidas. Gostaria de abordar alguma coisa aqui com vocês também. Nós estamos com um projeto na rua Expedicionário José Benedito Santiago e Jorge Cury, e eu já havia comunicado a alguns vereadores aqui que, por falta de verba na Defesa Civil, esse projeto a gente
está deixando de atender os moradores ali do local. Ou seja, eu até conversei com uns aqui, não tem jeito de a gente estar pedindo para vocês fazer alocação de verbos, ou seja, um desvio de verbos para assistentes especiais, igual a Defesa Civil. Então eu peço a vocês que façam uma emenda de dotação para a Defesa Civil, porque a Defesa Civil está atrelada ao gabinete. Então tudo que é demandado por vocês e por alguém, a gente tem que estar recorrendo ao gabinete. Inclusive vistoria. Quando o vereador fala, ó, vai lá na casa do fulano, que tem uma árvore que precisa ser cortada, só que a pessoa tem problema de saúde, tem uma taxa para ser paga aqui, não pode vir, e a gente usa do recurso do gabinete para estar exercendo esse tipo de função. Então, eu venho aqui, já falei com o presidente Jorge, o Dinho está ciente, o Maurilinho, então, para tiver uma emenda aí que possa fazer de uma dotação para a Defesa Civil, esse tipo de recurso aí, a gente ficaria muito satisfeito aí. Não nós, a população. Porque nós temos áreas aqui que precisam ser recuperadas. Vou citar o final da rua Ferroviária Jorge Cury. Nós temos um talude lá de mais de 20 metros de altura. É propriedade particular, mas tem que fazer a intervenção. Porque quem corre o risco são os moradores por debaixo. Já teve uma ocorrência séria lá, o vereador Jorge tem toda a ciência disso. Não só lá, como temos o Beco aqui, Maria Gaspar, temos o Morro Santo Cruzeiro. Então a gente fica de mãos atadas. Então, hoje eu venho aqui, encarecidamente, pedir que seja feita uma emenda direcionada para esse tipo de recurso, né? Porque nós temos várias formas de mitigar os riscos, ou seja, mas falta recurso. Nós temos as bacias para ser construídas lá no Carlos, lá que já autorizou, as bacias de contenção a montante, para estar retendo essa água, que dá o problema. Porque não adianta a pessoa ficar na internet acusando a gente, Defesa Civil. Nós não temos recurso para isso. Nós planejamos, nós damos ideias, nós trazemos aqui o debate para todo mundo. Hoje, eu acho que não tem ninguém ali responsável pelo beco ali. Então, a gente quer solucionar, sim, mitigar o problema deles ali. Não só deles, como toda a população de Soledade que vive em área vulnerável, entendeu? Hoje, uma pessoa que vá morar na zona rural já é considerada área de risco. Não sei se alguém viu o noticiário, o cara morreu dentro da propriedade, porque não conseguiu sair a ambulância. Não tinha estrada na própria propriedade do cara. Aí vai a prefeitura, vai mandar o trator de esteira lá buscar, tirar o cara de lá. Empurraram, tentaram fazer de tudo, mas não conseguiu. Então são parâmetros que a gente precisa mudar. A gente pensa muito em resiliência, alternativas para melhorar a Soledade. Sabe, a gente vem cortando, temos um risco aqui que temos um Rio Verde que corta toda a cidade. Nós temos exemplo lá no sul, que foi uma cidade devastada pelo rio. Então a preocupação nossa é em cima disso. É prevenção. Planejamento, prevenção para não estar gastando dinheiro de qualquer jeito. Então volto aqui encarecidamente pedir a vocês que se faça alguma coisa por esse pessoal aí, que a gente vem aqui constantemente. Vocês têm em mãos aí, né? Eu tenho deixado o plano de contingência nosso, aqui na Câmara, eu tenho protocolo disso, e vocês têm aqui, ó, setorização de áreas de risco, todinha, são 15 áreas de risco, está aí também, vocês podem fazer uma análise em cima disso, porque não foi eu, Defesa Civil, o Rugnaldo, a equipe dele, simplesmente foi a CPRM do Brasil. Isso aqui o mundo inteiro sabe da situação de Soledade. Se entrar no site lá, todo mundo sabe onde era de risco.
Inclusive, a gente está para fazer o simulado aqui embaixo, aqui, e eu falei para muitas pessoas, a gente vai colocar a placa, não eu, a Defesa Civil Estadual, indicando que ali, próximo ao Toningatinha, é a área de inundação. A pessoa já veio me questionar, vai colocar uma placa dessa lá? Mas eu não quero ser omisso. Entendeu? Aí fica omissão para quem quiser. Então a gente vai colocar as placas ali, vai fazer o simulado, trazer o bombeiro. Todo mundo sabe das ocorrências que tiveram ali no beco ali, foram 3 e foram coisas sérias, né? Damos graças a Deus por todas elas terem sido durante o dia ou até anoitecer, né? O rio não está cheio e a represa do Carlos Magno, nós tínhamos pedido para ele fazer o descomissionamento, ou seja, trabalhar com nível abaixo do normal, onde segurou muita água, porque se é durante a madrugada, meu amigo, tinha morrido muita gente naquele beco ali. Sabe, o Zé Luda fala, de modo abrupto, a água atingiu 1,75 m menos de 5 minutos. Você no escuro, você não sabe o que você está fazendo com o filho, você socorre o filho, o que mais você quer saber? Então a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente fala, eu tenho ouvido a reunião de vocês, a gente está certo, a preocupação com quebra-molas, isso aqui, mas vamos direcionar a nossa visão para outra coisa. Nós temos um risco de vida aí, ó, apontando, sabe? É um risco oculto. Com essa ocorrência climática que vem acontecendo aí, né, desordenada, vamos falar assim, está todo mundo sujeito. Nós estamos vivendo a teoria do caos, infelizmente. Então, se a gente mora numa área tranquila, que não é área de risco, vamos pensar naqueles que moram numa área de vulnerabilidade maior, dentro de Soledade. A gente preocupa com tanta coisa, vamos preocupar um pouquinho com isso. É só isso que eu tenho que pedir para vocês, é me ajudar com uma emenda, né? Tinha falado com o Jorge, com alguns vereadores aí, para estar fazendo a dotação para a Defesa Civil, estar ajudando esse pessoal aí, para a gente correr atrás. Né? Quem sabe a gente põe um monitoramento ali, com recursos que vocês... A gente sabe que existe muito recurso parlamentar. Eu sei disso. Só que é um recurso que você não pode divulgar. Né? Mas é recurso que vai ajudar muita gente. Entendeu? Aqui fica o meu pedido. E qualquer coisa de defesa civil, volto a falar para vocês, crítica, ou construtiva, ou de outra forma, pode chegar em mim que a gente está aqui para sentar e conversar. Já falei com o Jorge. Né? Porque a gente recebe, graças a Deus, muitos elogios. Né? Então a gente está aqui para somar. Eu venho falando para vocês tudo, estou aqui para ajudar todo mundo, independente de partido, de posição, sempre fui companheiro de todo mundo. Né? E agora eu estou pedindo uma ajuda para o pessoal, não para mim, mas para o pessoal ali de baixo ali. Tá? Fica aqui minha palavra, muito obrigado a vocês e agradeço a oportunidade aí. Tá? Boa noite, senhor presidente, novos colegas, plateia aqui presente. Vou fazer uma pergunta para o senhor, Rognaldo. O executivo sabe de tudo isso? Você passou tudo isso para ele? Já tinha comunicado, entendeu? Qual foi a resposta dele? Aí o Omar falou que estava muito em cima de dotação, não tinha dotação para certa coisa. Não tem dotação para isso? Não, tem que fazer dotação, porque a Defesa Civil está atrelada ao gabinete. Tem que tirar fora, entendeu? Mas ele não se prontificou em corrigir nada disso? Não, a gente, eu não cheguei nem a participar, para falar a verdade. Entendeu? Ô Carol, fazer um favor. Chama a Carol. Carol, tudo bem? Tem como pôr uma dotação para a Defesa Civil dentro desse orçamento? Boa noite, os vereadores, boa noite, os presentes.
ele teria que ter feito isso antes do dia 30, né? Antes de enviar para cá. Foi até a sugestão que eu dei no ano passado, que o ideal seria fazer o orçamento participativo aqui em Soledade, que antes de fazer mandar o projeto para cá. Porque, pelo que eu entendi, há uma certa assim, falha de planejamento, né? Pelo que eu escutei ele falando. Então, acho que o ideal seria chamar todas as secretarias, convocar as pessoas e fazer um orçamento participativo. Mas a questão que ele falou da emenda é a emenda parlamentar que ele falou, né? Estou solicitando para vocês, no decorrer do ano, solicitar a emenda parlamentar direcionada à Defesa Civil. Então tá joia. Obrigado, Carol. É só isso, Agnaldo, só queria saber. Então, só acrescentar uma coisa aqui, Jorge. Existe o TAC também. Eu, como presidente do CODEMA também, várias vezes já tentei o TAC com o Dr. Leandro Panaim, sabe? Então a gente tem essa dificuldade, porque existe muitas irregularidades dentro da Soledade que a gente pode estar fazendo em cima disso. Mas aí eu vou sentar com ele para a gente ver esse tipo de TAC que a gente pode estar conseguindo lá. Tá? Mas pode contar com a Câmara. Tudo que a gente puder ajudar, tiver no alcance da gente ajudar, nós estamos aqui para isso mesmo. Eu agradeço. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao senhor Rognaldo pela presença, pela participação, pela indicação. O pedido é muito, como que eu vou dizer, um pedido realmente necessário, né? Porque nós estamos falando de vidas. Agora, infelizmente, o contador da prefeitura e o senhor prefeito não colocou isso na LOA. Infelizmente não está. Agora, conhecendo todos os vereadores que estão aqui compondo essa Casa Legislativa e conhecendo a nossa contadora, eu acredito que o que for possível dentro da lei, se for possível a Câmara fazer alguma emenda nesse sentido, assim tenho certeza que nós faremos. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a digníssima senhora, presidente da PAI, Raquel Aparecida Pacheco. Isso. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia aqui presente. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiências intelectual e múltipla, bem como defender seus direitos. Os serviços prestados pela PAI são qualificados e gratuitos a 28 usuários e seus familiares. A PAI é mantenedora da Escola de Educação Especial Cônego José Borges Maia. Conta com 6 professores que leciona no ensino fundamental do 1º ao 5º ano e EJA nos anos finais, do 6º ao 9º, sob a coordenação da diretora, de uma secretária e mais 3 colaboradores, um na cozinha e 2 em serviços gerais. Oferecemos serviços de saúde, como atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, visando a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Como é uma instituição filantrópica, precisamos de doações para manter as atividades, onde só assim podemos dar continuidade ao nosso trabalho, de dar assistência social, pedagógica, física
e emocional de nossos alunos. Mesmo à frente às dificuldades, temos conseguido avançar, graças à parceria e comprometimento do Executivo e do apoio contínuo do Legislativo. Na LDO do ano de 2023, reivindicamos e foi liberado um aumento para 2024, dentro do convênio com a Prefeitura, que é utilizado para pagamento dos colaboradores, devido ao reajuste salarial decorrente de cada ano. Estamos aqui novamente requerendo aumento dentro da LDO para o ano de 2025, tendo em vista que os trabalhos realizados são de suma importância e relevância dentro do nosso município. O restante das contas, como água, luz, internet, telefone, encargos, são pagos com a ajuda dos associados, através de contribuição de carnê e com eventos realizados pela instituição, para que possamos ajudar nossos usuários e ter um serviço digno e de qualidade. Precisamos do apoio de todos vocês e de toda a comunidade. O trabalho desenvolvido pela PAI é grandioso, pois a causa é nobre. O que ocorre na escola é um trabalho feito pelo coração. O amor gera tudo que temos na instituição. Eu não vou mudar essa frase nunca. Todos os anos a gente vai falar a mesma coisa. A equipe de profissionais se empenham bastante, porém precisamos de apoio financeiro e qualidade dos equipamentos utilizados e dos serviços ofertados. Não posso deixar nesta noite de expressar nossa eterna gratidão ao nosso prefeito, ilustres vereadores, pois a estrutura física hoje está reformada e em breve, com as graças de Deus, faremos a pintura, concretizando assim esse sonho para nossos assistidos. Casa Nova. Nós, da família Paiana, agradecemos a oportunidade e esperamos a visita dos senhores edis e comunidade em nossa instituição, para que possam ver a reforma e melhoria do espaço educacional, sempre visando o bem-estar e conforto dos alunos. Estamos de portas abertas e com maior carinho para recebê-los a qualquer momento e hora. Mas contamos com o apoio e o empenho com essa grande causa, novamente com uma melhoria e um recurso para 2025. Desejamos que sejam copiosas as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Nossa eterna gratidão da família Paiana. Meu boa noite e muito obrigado. Gostaria de agradecer o explanamento da senhora Raquel e dizer que essa casa também escutou tudo que for possível, assim faremos. Passamos nesse momento para a abertura da palavra para as pessoas aqui presentes, dos cidadãos aqui presentes, o público que queira se manifestar a respeito de algum questionamento acerca do projeto, ressaltando que neste momento terão prioridade na palavra aqueles que se inscreveram antecipadamente e obedecendo à ordem de inscrição, deixando claro que aqui nessa Casa Legislativa, visando a maior participação popular possível, vamos seguir o artigo 245 desse regimento, a Lei 101/2000. Devo informar que, conforme prevê o artigo 240, parágrafo 3º do regimento interno dessa Casa, cada orador terá o prazo de 10 minutos para fazer sua exposição e seus questionamentos, prorrogável a juízo do presidente da comissão, não podendo ser aparteado. Se existir parecer
fica facultado ao presidente da Comissão de Finanças abrir debate sobre parecer, conforme o artigo 239, inciso 6º, parágrafo 1º. Eu convido o senhor Gládio da Nova Leonardi. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, à plateia aqui presente, quem está em casa assistindo, ouvindo pela rádio. Bom, dessa vez eu não tive tempo suficiente, do jeito que eu gosto, de estudar as contas públicas, pesquisar no site Tribunal de Contas, no portal da Transparência. Tive imprevisto hoje, inclusive acabei passando a maior parte do dia no hospital, as costas ficou meio travadas, mas estou aqui com todo o esforço do mundo, porque eu acho que isso é importante. Eu só lamento não ter a presença de ninguém aqui do Executivo. Teve o Rognaldo, que veio aqui de forma exemplar, né, representar o Executivo. Gente, eu preciso ficar reto aqui. Mas, ao mesmo tempo, reclamando de uma demanda que está faltando no próprio Executivo, né? Pedindo aos vereadores um reforço de algo que não teve ouvidos nem na Prefeitura. E a gente está falando de segurança. O que o Rognaldo veio trazer aqui é muito importante, é a segurança. A zona rural não é uma zona de risco. Ela fica uma zona de risco quando não tem as estradas. É simples assim. Do contrário, não é. Tem situações de risco? Tem. Obviamente, dentro de propriedades de muitas pessoas, tem barrancos, tem um monte de terreno instável, tem situações que podem ser consideradas de risco. Mas a zona rural em si, ela se torna de risco quando não tem estrada. Porque se tem estrada, a gente tem socorro. Então, até lamento, eu não vi essa reportagem, lamento por uma pessoa ter falecido por falta de veículo chegar para pegar a pessoa. Tudo bem, pode ser dentro da propriedade da pessoa também, um desafio, mas a gente já viu isso acontecendo nas estradas públicas e a emergência e o socorro não chega. Agora, o que eu queria acrescentar aqui na fala do Rognaldo, novamente reforçando o meu lamento por não estar presente aqui nem quem escreveu esse projeto de lei, porque como vocês viram aqui, esse projeto de lei foi escrito por alguém, não se sabe quem, aparentemente um contador, sobre todas as demandas do município, onde a Defesa Civil não foi convidada para participar da reunião. O Rognaldo mesmo falou isso aqui. Onde os outros departamentos, eu acredito que também não foram convidados e não estão aqui presentes. E quando eu digo que não foram convidados, é porque eu me candidatei, né, a prefeito, na minha pré-campanha eu visitei a maioria dos chefes de departamento e eles não eram convidados. Eles não são convidados. Isso, a gente não está discutindo aqui de um planejamento. A gente está discutindo aqui de um achismo, de algumas coisas que o Executivo quis aumentar ou diminuir. E aí eu quero chamar a atenção em 2 pontos. Um que quis aumentar e um que quis diminuir. Anotei aqui no papel de guardanapo enquanto estava comendo para vir para cá. Como eu disse, eu não me aprofundei muito em pesquisas, mas consultando essas quase 200 páginas desse projeto de lei, comparando com as quase 200 páginas do ano passado, as 2 LOAs, a gente vê aqui, por exemplo, eu vou trazer a pauta das estradas rurais, que nós até colocamos aqui a critério de segurança, mas também a critério de desenvolvimento da zona rural, que nós estamos falando de 99% do território do município, tá, gente? Estamos falando aqui de 99% do território do município, da área mais produtiva, e do que vem sendo sucateado e sabotado pela Prefeitura nos últimos anos. Já vou falar mais sobre isso. Mas olhando aqui, estrada rural. Na LOA do ano passado, nós tínhamos, quer dizer, do ano passado programada para esse ano, então LOA de 2024, 2,3 milhões para manutenção de estrada rural. Ano eleitoral. E um monte de gente viu a máquina passando para todo lado, embora numa manutenção não adequada, que depois choveu, muita gente pelejando. Bom, 2,3 milhões previstos para a LOA de 2024. Agora, na LOA do ano que vem, 2025, 1,6 milhões. Então, a gente aumentou o orçamento, que estava previsto de 45 milhões para esse ano, agora é previsto de 53 milhões para o ano que vem. Mas vamos tirar o dinheiro da manutenção das estradas rurais, que é a maior parte do território que vive reclamando, que vivem pedindo socorro, porque o que o Rognaldo veio trazer aqui foi socorro.
embora da Defesa Civil em geral, mas também da zona rural. E aí vai abaixar de 2.300.000 para 1.600.000. E quando eu disse sabotando, é porque dentro dessa previsão de orçamento que estava previsto então para o ano passado, que foi na LOA de 2023, nós vimos aqui nessa casa, eu trouxe essa demanda aqui, foi parar numa CPI e agora está lá em inquérito civil no Ministério Público. O quê? Dinheiro destinado exatamente para essa parte da manutenção das estradas rurais, sendo vultuosos valores, na sua maior parte ou quase tudo, para serviços particulares ou outros serviços na cidade que não atendiam a manutenção das estradas rurais. Por isso que eu digo, a zona rural está sendo sabotada, está sendo sucateada. E agora, nesta LOA, se ela for aprovada do jeito que está sendo mais ainda. Então, diminuiu de 2.300.000 para 1.600.000, mesmo o orçamento aumentando para quase 10 milhões para o ano que vem, a previsão. Só que teve um ponto que aumentou, e aumentou muito. Então, a LOA, para esse ano de festas, estava em 800 mil, mas para o ano que vem, em festas, está em 1.780.000. Então, a gente vai sabotar a zona rural, 99% território, para colocar mais capricho em festa. Eu não estou dizendo que festa não é importante, estou dizendo que festa é importante, que ela sempre teve, mas para que essa escalada tão grande em aumentar a festa, enquanto muitos setores emergenciais estão sendo sucateados e sufocados? Aqui eu trago um outro, a parte do saneamento. Não teve nenhuma mudança expressiva, foi um mero reajuste, mas a gente sabe que precisa aumentar o investimento no saneamento, na qualidade dos cuidados dos nossos mananciais e a análise da água do rio, que estamos usando essa água na cidade, mas ninguém sabe o grau de qualidade dessa água. Eu já expus isso durante a campanha, volto a repetir aqui. Tem que se fazer uma análise periódica, completa dessa água, a cada 3 meses, a cada 4 meses, todo ano. A única análise que teve foi em 2015, na época que o rio estava cheio. E ainda colocou um monte de pontos lá que elas estavam não conforme. E não se sabe se o tratamento está tratando essa não conformidade, porque não se mediu água depois. Então, gente, isso é muito sério. Mas, eu quero colocar aqui, antes de continuar essa análise, eu quero colocar um ponto que, enquanto o Rognaldo foi falando, eu fui puxar aqui o regimento interno. E tem um artigo aqui, que é o artigo 304, que eu quero ler para vocês. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação no projeto, enquanto não iniciada na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a votação do parecer relativamente à parte cuja alteração for proposta. Eu queria que vocês analisassem melhor, se não for esse, tem um outro artigo do regimento que fala nesse respeito, que o prefeito pode enviar correção e pode inserir o que o Rognaldo veio aqui pedir. Pode verificar se está certo mesmo, tirar tudo isso da manutenção das estradas rurais. E não foi só isso não, reduziu a parte de máquinas também. Deixa eu ver se eu acho aqui. A parte de abertura, a parte de veículos para manutenções, a aquisição de veículos. Estava de 320, agora baixou para 190. E o nosso trator de rolo não vai vir nunca. Né? Não vai reservar dinheiro para ele vir. Bom, o que eu quero dizer é que a gente está aqui trazendo demandas e que essas demandas, nem todas a Câmara pode mudar aqui no orçamento. Deixo para a Carol analisar isso depois, mas talvez não possa. Mas o prefeito pode, só que ele não está aqui para ouvir. E tem um outro artigo do regimento interno que fala que assim que tem essa audiência pública, o presidente da comissão encaminha nossas demandas para o prefeito. Peço que encaminhe também a demanda de ele enviar uma correção antes de que entre em votação esse projeto de lei. Porque, de repente, a gente consegue melhorar. Tá? A gente consegue melhorar. Teve um outro ponto aqui que aumentou o investimento, isso eu até achei interessante. A educação, 13 milhões, de 12 milhões foi para 13 milhões. Tá, é um tanto de reajuste, não é tão significativo, pelo montante do seu valor. Só que a gente está aumentando a carga horária, a gente está aumentando a demanda nas escolas agora, porque está com uma previsão de ter mais, ter um período integral, né, para os alunos do 5º ano, 4º ano. Isso vai aumentar a demanda. E eu quero trazer aqui para vocês que robótica é uma
algo a se agregar nessa grade muito importante, muito interessante, que não vai agregar custo e que, se o prefeito estiver disposto a conversar, a Cíntia a conversar, eu já tenho tudo isso estudado e planejado, a gente consegue colocar no primeiro dia de aula, já tem até a licitação feita pela MAG, isso se a gente precisar de terceirizada, porque sai muito mais barato se a gente não recorrer a terceirizada. Só que eu deixo aqui, porque está na conta do prefeito tomar essa decisão, eu só falo que ela é viável e tem muito orçamento para isso. Dentro desse orçamento eu quero insistir também, mas insistir mesmo, para que todo mundo pense com muito carinho nisso para cobrar. A gente precisa de um profissional especializado, psicologia da educação nas escolas, tanto na municipal quanto na estadual, principalmente na estadual. A gente precisa de no mínimo um profissional, se for 2 com auxiliar, melhor ainda, especializado nisso. E isso é muito importante e cabe nesse orçamento. Seria contratar mais 2 profissionais, só que não é profissional para ser amigo de alguém ou parente de alguém. É um profissional especializado na área para ocupar uma função importantíssima no município para cuidar dos filhos de Soledade. Mas isso é muito importante. Eu mesmo presenciei brigas na saída da escola que eu achei que podemos evitar isso. Tá, gente? É um trabalho que a gente precisa fazer. Bom, tem um setor aqui que aumentou também. Eu peço só mais uns minutinhos. Tem um setor que aumentou aqui também, que é o setor da saúde. Esse aumentou significativamente. A previsão, tá, gente? Isso aqui a gente está falando tudo em previsão. De 10 milhões para 13 milhões. Então, 3 milhões. Enfim, essa é uma mudança que também saiu acima do que seria mera correção. E eu venho trazer uma observação aqui, que eu fiquei impressionado de quantos de exames realmente são perdidos nesse posto de saúde. É de pedido, é de resultado, ninguém sabe se está numa fila, se já perdeu até o encaminhamento para entrar numa fila para uma cirurgia. Eu venho aqui pedir, então, que já que tem bastante orçamento, o que custa tirar um pouquinho disso para informatizar o nosso sistema de saúde? Isso é vital para a saúde do município, não é mero capricho, não. Não é só por transparência, que também precisa. É vital para o seu bom funcionamento. Isso vai potencializar também os agentes de saúde, principalmente nos cuidados com a zona rural, que carece muito. Então, a informatização é muito importante. Aí, na assistência social também carece mais transparência e informatização. Bom, gente, eu acho que... mais um ponto importantíssimo, segurança. Um pouco do que o Rognaldo falou de planejamento. Né? A gente não vê planejamento acontecendo. É tudo deixa a deriva. O investimento de segurança que consta aqui nessa lei é apenas pagar a Polícia Civil e pagar a Polícia Militar. Isso não é isso é o mínimo do mínimo. A gente está falando de planejamento. Existe uma demanda, e não sai caro, colocar câmeras na cidade, principalmente na zona rural. Isso vai inibir as queimadas, que a gente teve tanta queimada nesse ano. Porque todo mundo escuta de queimada. Mas é a gente, e nesse ano nem fui tanto eu, mas os brigadistas que vão lá colocar a sua cara no meio do fogo e pisar lá dentro, ter queimaduras para conseguir apagar. Então, a gente tem que pensar de forma preventiva, valorizando essas pessoas, mas também preventiva. E não tem espaço nenhum aqui nesse orçamento para isso. Por que não colocar? Por que não agregar na segurança itens para a Defesa Civil, estrutura para a Defesa Civil, planejamento para a Defesa Civil? E por que não agregar um pouquinho, que seria, sei lá, 20 mil para colocar a câmera? Nós estamos falando aqui de milhões. Então, gente, é planejamento. Não teve planejamento, não conversou com as pessoas da área para fazer esse planejamento. Estamos trazendo aqui algumas demandas, e eu peço que essas demandas sejam repassadas para a Prefeitura. Então, eu acho que é isso sobre as estradas rurais. Precisa melhorar. A gente não vai aguentar mais um ano sufocado das estradas rurais desse jeito. Eu não sei o que vocês podem fazer, vereadores, sobre isso, mas eu acho que é uma ofensa para a população da zona rural esse projeto ser aprovado com essa redução na manutenção das estradas rurais. E ainda digo mais, tem que trabalhar com ordem de serviço, a gente tem que saber para onde estão indo o cascalho, onde está sendo usado, por que está sendo usado, qual a estrada que está sendo cuidada e por que a outra não está sendo cuidada. E, gente, já que está reduzindo o orçamento, tem que aumentar muito essa fiscalização. Eu acho que a gente deve exigir, estou dizendo a gente, a população, mas principalmente essa casa, que tenha as ordens de serviço para que possa ser fiscalizado cada passo da manutenção das estradas rurais, principalmente a qualidade e a efetividade. Então, gente, é isso. Eu vou parar por aqui e espero que possa ter a devida atenção e que possa ter contribuído alguma coisa aqui para a gente ter um ano melhor no ano que vem.
Quero agradecer a participação do senhor Grádio e gostaria de dizer a Vossa Excelência que todos os seus requerimentos, suas indicações, será levada ao Executivo, inclusive o artigo do Regimento Interno, para que se ele possa mesmo, se ele quer, isso nós estamos falando de segurança pública, que o senhor Rognaldo trouxe. Então, se o prefeito tem condições de fazer isso, que assim faça. Muito obrigado, senhor Grádio. E eu gostaria também, novamente, já li aqui hoje, mas vou ler novamente, devo informar que, conforme prevê o artigo 240, parágrafo 3º do regimento interno desta Casa, cada orador terá o prazo de 10 minutos para fazer sua exposição e seus questionamentos, prorrogáveis a juízo do presidente da comissão, não podendo ser aparteado. Então, eu quero dizer, devido à importância do que o senhor Grádio trouxe aqui essa noite, ele teve esses minutos a mais. E várias pessoas que vão falar, se o assunto for plausível desse nosso projeto, será dado também o devido tempo. Muito obrigado, senhor Grádio. Eu convido a senhora Ramona Fernandes Vieira para se pronunciar. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores, presidente da Câmara, aos demais ouvintes da Rádio 9 FM e a todos aqui presentes, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui presente e venho mais uma vez pedir a Vossas Excelências, na última audiência, eu vim pedir a Vossas Excelências que se fosse possível, o processo de reconhecimento da nossa associação do bairro Paiol como serviço de utilidade pública. Eu pensei que fosse constar na ata da audiência pública passada esse meu pedido. Portanto, nós mandamos todos os documentos para a Carol, só que nós não fomos informados que haveria a necessidade de se fazer um requerimento para tal processo. Então, hoje eu recebi aqui em resposta ao requerimento, que não tem nenhum arquivo de pedido nosso, então nós vamos formalmente fazer um requerimento para que possa ser feito. E eu venho aqui também para esclarecer alguns pontos do orçamento participativo. O orçamento participativo, ele se trata da Lei 4.230, se eu não me engano. E é um orçamento que ele pode tanto ser promovido pelo Poder Executivo, como também a Casa Legislativa também pode promover, se assim quiser. Eu já falei das comissões mistas, que podem ter comissões mistas de parlamentares aqui, dos vereadores, com as associações. A nossa associação do bairro do Paiol tem promovido um serviço muito importante de utilidade pública. Lá a gente detecta quais são os locais que estão precisando, A gente traz ofícios para esses locais que estão com risco para a prefeitura, a gente entra com os ofícios, requerimentos. Hoje mesmo, se eu não me engano, ou ontem, teve uma dirigente que protocolou um ofício. Acho que ela protocolou aqui na Câmara e ela protocolou também na Prefeitura, no portal da Prefeitura. Ela fez online. Então, a gente presta um serviço
lá, e a gente tem visto que se faz necessário também um CRAS móvel, um CRAS que vá até as pessoas, porque às vezes a gente fica sabendo de pessoas que não têm condições de vir aqui na cidade. As pessoas às vezes têm vergonha de vir no CRAS para poder entrar numa fila de pedir ajuda. Então a gente acha isso. E nós lá, nós estamos ocupando a escola do bairro e nós já oferecemos, se o CRAS precisar, ou qualquer outro órgão que precise, se os senhores vereadores assim desejarem também, reuniões lá conosco. É só marcar a reunião com a gente, sabe? Se aproximar mais da população. Não só na época da campanha. Em outras épocas também se faz necessário estarem presentes conosco, debatendo coisas que são importantes, porque vocês são a voz. Vocês são a nossa voz, nossos representantes. Então, estar conosco lá se faz necessário, se faz muito necessário. E para a gente participar, ser participativo, uma associação ser participativa, e ela fazer parte desse orçamento participativo, ela precisa ser reconhecida. Se ela não for reconhecida como utilidade pública, como que eu poderia, agora, na LOA, marcar com o prefeito para ele atender o orçamento participativo, fazer requerimento, fazer ofício? Não, nós precisamos que o orçamento, que fatia do orçamento participativo, seja direcionado para o CRAS, para um CRAS móvel. Se a gente não foi reconhecido, se não teve o processo, se não pôde se montar o processo que foi pedido, mas não foi falado para a gente também que teria que ser com requerimento na secretaria. Então, as informações também, talvez isso seja muito novo para todos nós. Talvez seja muito novo para vocês, eu entendo que possa ser muito novo para vocês, como foi novidade para mim, porque eu pensei que estaria constando em ata. Se puder que conste em ata hoje, eu gostaria que constasse em ata esse nosso pedido. Porque eu não venho Ramona pedir, eu venho em nome da associação pedir esse processo de reconhecimento, sabe? Então, assim, falar de orçamento participativo, a gente pode falar de orçamento participativo e pode senhora pedir. Ramona, por favor, esse requerimento de Vossa Excelência, a senhora tem que pedir, fazer o requerimento, igual foi dito, e pedir para a presidência da Câmara, não para a Comissão de Finanças. Agora aqui nós estamos para discutir o orçamento Então, mas do eu estou município. explicando. Então, Eu estou explicando para o senhor que como que nós, como associação, podemos fazer parte de um orçamento participativo se a gente não é reconhecido como utilidade pública. Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu estou falando de finanças. Eu quero aqui me comprometer com vocês, da gente estar fazendo, da gente estar montando, se assim for possível, comissões mistas, tá? Da associação, de pessoas, cidadãos, não só da associação, como cidadãos comuns, fazer uma comissão mista para a gente estar melhorando essa, sabe, essa comunicação. Porque a comunicação, muitas vezes, não está falha só com o Poder Executivo. Às vezes, a comunicação está falha também com o Poder Legislativo. E a gente vai melhorando, vai melhorando. A comunidade, Soledade de Minas, eu entendo que está caminhando para melhorar. Está caminhando para melhorar em todos os sentidos. E como democracia também, como participação democrática também. Eu acredito que já melhorou nesses últimos 4 anos, tende a melhorar mais ainda. Eu acredito que os jovens
os jovens, as crianças estão se interessando mais. E, para que eles se interessem mais, precisam desde a escola. Ter uma câmara mirim também, faz-se necessário. Soledade não tem a câmara mirim, então faz-se Senhora necessário Ramona, nós estamos falando do projeto da Então, LOA, por favor, está fugindo do foco do projeto, aí fica difícil. então, mas vocês têm o poder também, como legisladores, de montar essa Câmara Mirim que vai beneficiar também. Então, eu venho aqui pedir isso também para vocês. Tá? Em relação ao orçamento, é isso que eu tenho a dizer. Que como associação, a gente pode ajudar e muito, mas precisa desse reconhecimento. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, quero agradecer a participação da senhora Ramona. E, dona Carme, por favor, a senhora está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite. Faço votos aí pela Associação do Paiol. A gente tem 30 anos aí na estrada, faço votos que vocês sejam reconhecidos, né? Dona Carme, por favor, fala mais perto do microfone para poder... Não gosto dessas coisas. Mas tudo bem. o pessoal precisa ouvir. Mas, Obrigado, eu dona Carme. entendi aqui a fala do Marcílio, eu entendo a sua reivindicação, eu entendi a fala dele aqui também. Muito importante a participação das associações aqui, mas eu acho que ele quis dizer que, neste momento, a parte seria só de finanças. Eu peço que você se junte a nós como associação e a gente... Esse absurdo. Dona Carme. Eu não sabia que a gente diminuiu, é mesmo, o nosso orçamento de estrada rural? Ô, dona Carme, a senhora expressou melhor que eu, é isso mesmo. Eu não estou dizendo que a senhora Ramona falou não seja importante. É importantíssimo, ela tem toda a razão. Só que o momento do orçamento... Aí eu acho que a gente, como associação, a gente deve reivindicar mais audiências públicas para essas falas, sabe? São muito poucas, eu entendo você que chega aqui e aproveita que tem para a gente falar o que precisa, né? Mas é isso, infelizmente seguimos aqui a história, por mais audiências públicas, senhores, né? Você vê que a gente precisa, tem muito o que falar. Muito chocada, desanimada, de saber, misericórdia mesmo, que diminuíram o nosso orçamento de estrada rural. Já morre gente, é isso, irmão? Morreu gente. O que eu vou falar aqui, que eu vou pedir aqui, também se trata de pessoas. Eu vejo essa cidade ficando linda, realmente está uma fofura. Aqui está maravilhoso, gosto mesmo de verdade, da ironia não. Mas estão esquecendo das pessoas, gente. Eu vim aqui para pedir a vocês que tenha um olhar para a brigada de incêndio. Esse ano foram 19 incêndios. É uma brigada voluntária. A gente não recebe nenhum benefício, muito pelo contrário. A gente, a duras penas, conseguimos uma emenda parlamentar feita por nós, Cláudio aí, Lília Samad, de R$50 mil. A duras penas conseguimos os 35 para equipamentos, porque a gente acaba fazendo um serviço que seria da prefeitura. Infelizmente, esse dinheiro não pode vir diretamente para a associação. Teve que ir para a prefeitura. A prefeitura, de vez facilitar a nossa vida, ela complica. E aí, a gente que teve que fazer a licitação. E assim, está tudo bem, vamos fazer o serviço das pessoas, porque elas não têm tempo. Foi assim que foi falado, vamos fazer. 10 vezes foi entregado a licitação e nunca está certo. É assim, uma coisa da pessoa não chegar e falar, precisa disso, 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 precisa fazer a licitação. Ótimo, não, traz, não serve. Traz, não serve. Como se a gente tivesse tempo para fazer o serviço de quem é pago para fazer. O que mais se escutou. Depois conseguimos 35 mil. Agora estamos há 2 anos esperando 15 mil de EPIs. Não sei se vocês sabem o que é EPIs. EPIs é equipamento de segurança. Essa brigada trabalha com bota que tem no pé.
eu fico meio pecado de falar isso, porque eu sou do grupo de apoio e eu vejo que eles passam. Então, você vê a bota das pessoas derretendo no meio do fogo. Né? É o que eles têm em casa, tá? É o que eles compraram com o dinheiro deles. Né? Você vê a cabeça deles enrolada com pano para não queimar a cara. Então, você vê essas pessoas, são meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, caírem no chão intoxicados de fumaça. Né? Se remoendo de cãibra. Se perdendo, às vezes, no escuro, porque não tem uma lanterna. E eles não desistem. Né? Sem apoio, sem nada. E a gente já veio trazer, eu acho que 3 ou 4 coisas para licitação, e toda vez que a gente vem está faltando uma coisa. Agora é o CNPJ, agora não sei o quê. Vai para a prefeitura fazer isso? A gente não tem tempo. Cara, que valor que essa prefeitura dá para a vida humana? O que tem tanto de serviço que é mais importante do que preservar a vida? A vida de pessoas que estão doando a sua vida para um serviço daqui da região toda, dessa cidade. Né? Então, não é só que a gente não tem apoio, a gente tem um boicote. Porque parece que é isso, e se prepare, Ramona, para isso, porque quando a gente é uma associação, e a gente tem uma força de união, a gente normalmente tem sido boicotado por isso. E está tudo bem, a gente continua na luta. A gente é capaz de procurar captação de recurso, doação, a gente continua, a gente não desiste. Mas eu acho que nós chegamos num ponto, esse ano, de 19 incêndios, onde os bombeiros vêm atrás da brigada. Bombeiros que têm salário, equipamento, eles vêm procurar a brigada. Defesa Civil vem procurar a brigada para ajudar. Essas pessoas que largam casa, filho, tudo, e vão com o que tem no corpo. Então, o que eu queria dizer é que, dentro de todos esses milhões que tem aí, pelo amor de Deus, gente, reconheça o valor dessa brigada, direcione um pouco que seja, para fazer um almoxarifado, para compra de EPI, para reformar um pedaço ali da nossa sede que está caindo, e eles possam guardar o equipamento ali, porque até juntar todo mundo que guarda equipamento em casa, porque é um equipamento valoroso, o pouco que a gente conseguiu com as emendas, e com doação de pessoas, né, sensibilizado de ver eles, o estado que eles ficam nessa época, eles têm que levar para casa. Até a gente reunir todo mundo, né, para montar os equipamentos, para poder traçar um plano de ação, é tempo. E tempo no fogo é vida. Entende? Então, a gente está lidando com vida humana. E sem um apoio, sem um reconhecimento. Né? E eu acho que isso cabe aos senhores, né? Eu espero que a gente tenha esse reconhecimento. E dentro dessa história desses IPIs, que me pegou muito, de ver meus amigos, irmãos, moradores, passando esse risco de vida, essa semana passada, eu acho retrasada, eu me dei conta de uma coisa muito séria, que foi que eu até quero aqui pedir perdão para esses funcionários, assim, da minha falta de reconhecimento, de nunca ter tido esse olhar para eles, são os lixeiros. Eu, muito brava com esse negócio das IPIs, de ver o que meus irmãos estavam passando, fiz uma postagem no grupo Manifeste, e nesse mesmo dia o lixeiro estava passando, os meninos, e eu estava perdendo o lixo, saí correndo, falei, ai, peraí. E na hora que eu fui dar o saco, falou, cuidado, que tem coisa que corta. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, estou escrevendo sobre IPI. E eu estou vendo esses meninos sem IPI. E assim, eu não posso fazer nada de obrigar a prefeitura a me ajudar a que esses 15 mil reais venham às nossas mãos como forma de IPI. Eu não posso obrigar ela. Mas eu posso, sim, obrigar que os senhores tomem uma atitude que está fora de lei. Isso está contra as leis trabalhistas. E eu estou pedindo perdão porque eu não acredito como nós, nenhum de nós aqui, nunca teve esse olhar. Como assim? Eu estou pedindo perdão para esses meninos. Sai de uma parte, minha dona Carmen. O que a senhora está falando desses APIs aí, do lixo... Ô, Jorge, por favor, o regimento fala que não pode apertear. Depois que ela estiver terminando, o senhor pode... Então, desculpa, depois eu vou falar sobre...
Então, eu queria falar isso porque como eu vejo que eu nem perguntei nada para esses meninos, espero que eles recebam um salário de insalubridade, que é o maior que pode ter, são 40% do salário, devido ao risco. Né? Eu espero, eu nem pergunto, porque eu sei que ninguém vai me responder, eles têm medo de perder o emprego. Né? Então, eu vim aqui pedir perdão mesmo. E eu, como filha, venho de uma família de advogados, de juízes, principalmente da área trabalhista, eu tenho que honrar minha família. Eu vi aquilo ali, eu falei, gente, como é que a gente nunca percebeu isso? Não sei quanto a vocês e tudo, eu mesmo nunca. Se vocês já perceberam, como é que continua isso? Isso é lei trabalhista, gente, que não está sendo executada. Como assim? Como assim? Né? Caso de denúncia, isso. Eu não sei como o Ministério Trabalhista, o Ministério do Trabalho, não veio ver isso na prefeitura ainda. Os meus amigos, esses brigadistas, heróis, eles enfrentam fogo numa época do ano. Esses meninos que trabalham no lixo, é todo dia. Eles levam doença para casa, gente. Eles contaminam a família deles. Os filhos, as mães, de idade, eles levam todos os dias, eles são contaminados pelo nosso lixo. Como que até hoje não teve um olhar para isso? Aonde, nem sei como é que eu chamo essa aí, loucura, aonde que tem isso? Um direcionamento para cumprir uma lei trabalhista. Hein? Então, eu venho aqui, eu tinha outras coisas para falar, sobre a que eu queria saber, mas o chefe não está, que dentro do plano sobre as promessas de campanha dele, estava lá um viveiro. Nada contra, tá? Mas eu queria saber se esse viveiro, o dinheiro desse viveiro vai sair desse orçamento da zona rural, porque ele vai ser feito na zona rural. E é mesmo que ele vai sair? Tem vários viveiros que podem entrar em parceria com a prefeitura. Para que é esse viveiro? Eu escutei falar porque ele vai arborizar a cidade. Puxa, nós não vamos reflorestar tudo que foi queimado? Né? E assim, está cheio de viveiro para poder entrar de parceria com a prefeitura. Gerar emprego, empoderar as pessoas que estão gerando trabalho na zona rural. Então, esse dinheiro eu queria saber, não sei se vocês sabem, se vai sair do dinheiro da zona rural. É outra questão aí. Mas eu queria, com muito carinho mesmo, que vocês pensassem nisso, de uma emenda para direcionar uma ajuda para a brigada, né, da importância que isso tem. Eu espero que nesse ano, assim, vocês tenham visto bem de perto como é que foi a situação do fogo e a situação dos meninos que fazem a coleta, tá? Queria falar que a situação deles não foi uma reclamação, foi uma coisa vista por mim, diante que eu estou vendo a nossa história de IPIs, porque realmente eles não falam, as pessoas têm medo de perder emprego, né, esse problema aqui, mas eu não seria justa, honesta comigo mesmo, muito menos com a minha mãe. Né, não seria ético, nem espiritual, eu ficar vendo uma situação dessa, e assim, achar que a vida dos meus amigos, dos brigadistas, tem mais importância do que a deles. Né? Tudo é vida. E eu lamento muito, que essa gestão, que eu não vejo no que melhorou, sinto muito. A gente já vi que nós vamos enfrentar 4 anos piores do que enfrentamos. Né? Conto com os que ficaram, os que não ficaram, junte-se a nós. Junte-se a nós, né? Porque a luta não é só aqui, é para fora também. Mas conto com vocês, né? Que ficaram aí para ter esse olhar pela vida humana, né? Obrigado. Muito obrigado. Você cede um pedaço. Você cede um. Jorge, o senhor pode... Eu só quero responder para a dona Carmen, questão dos APIs. Foi questionado por mim, sim, para o nosso chefe de departamento aí. Eles não estavam com capa no dia de chuva.
foram pedir luva, parece que não tinha, eu queria mais uma, parece que estava se recusando. Foi a conversa que eu ouvi hoje, às 10 horas e 18 minutos da manhã de hoje. Foi o que eu ouvi. Marco a hora, porque eu olho no relógio quando eu converso uma coisa. Se eu tenho hora, eu marco. Então, foi questionado, sim. Agora, se lá tem os APIs, lá tem, também tem uma parte, também, às vezes, que eu não sei também se o cidadão também, coisa quer usar também, entendeu? A gente tem que ver os dois lados. Mas a prefeitura tem que bater e fazer o que tem que... Mas foi questionado por mim isso hoje, sim. Em questão de luvas, por exemplo, capas de chuva, que, segundo informação, que quando você levanta o lixo, a capa já rasga, já não presta. Tá? Então, e mais coisas, é claro. Não, concordo plenamente. Não. Concordo plenamente. É questão de fiscalização, você tem que trabalhar assim, prevenção. Com certeza. Concordo plenamente. Senhor Rognaldo. Só fazer uma correção, que é a dona Carmen. E a respeito de protocolo, Defesa Civil não paga fogo. Tá dentro das diretrizes nossas. Então, eu uma vez até comentei com o Gladys, que eu estava fora. Eu sou voluntário também, sou brigadista formado, voluntário. Então, todas as vezes que eu mencionei, eu pedi por telefone para o Gladys, acho que foi uma ou outra vez só que ele pôde me atender, porque foi o bombeiro que pediu para ajudar o socorro, porque nós sabemos do efetivo dos bombeiros, que eles atendem 26 cidades num raio de 148 quilômetros, né? Então não pode ficar São Lourenço desguarnecido, então ele pede para mim, sabendo que eu sou brigadista voluntário, quem eu posso chamar que pode me ajudar, eu chamo, várias vezes o guarda me chamou. O protocolo nosso não é combater incêndio noturno, que já várias vezes nós fomos até lá na Conquista. Então, vou deixar bem ciente para a senhora que Defesa Civil, a gente não combate fogo. Então, você está questionando que a gente está solicitando os brigadistas. E outra, ficou até os bombeiros ainda falaram assim, eles são subordinados a mim. Foi ou não foi? Quando fizeram o curso lá. Não foi isso? Então, tem coisas, tem parâmetros que a gente tem que parar, ver se realmente compensa a gente estar fazendo certo tipo de coisa, porque eu já peguei muitas coisas assim, o pessoal adentrando num mato fechado para combate fogo noturno, sem conhecer, colocar à vista o risco, o pessoal em risco. Eu já pedi para não estar fazendo isso. Então, não é bonito a gente fazer isso. Foi lá para combater o incêndio noturno. Errado. Nem bombeiro faz isso. Primeiro procedimento que a gente tem vítimas, tem casa, tá certo? Tem alguma coisa lá que vai criar um dano humano, a gente vai e dá o apoio, da forma que for necessário. Eu ligo para o Grade, ele me liga, a gente está aí para somar. Então, eu não quero colocar o meu pessoal da Defesa Civil, que são todos voluntários também, em risco. Porque se acontecer alguma coisa desde os livre guard, quem vai ser responsabilizado? Né? Então, a gente quer mais fazer essa prevenção, que eu já falei para o Grade, a partir do ano que vem. Trabalhar com prevenção nas áreas de risco, onde há incêndio. A gente sabe que a senhora tem uma área de risco lá, que são as candeias. Se pegar fogo no óleo lá, ninguém apaga. Certo? A gente sabe do problema respiratório que muitas pessoas têm. O Grade é um. Se respirar fumaça, vai ficar 20 dias de cama. Ô Rognaldo, por favor, peço para o senhor. Não, já estou terminando. Então, eu acabei de falar para o Gládio, a gente está aqui, que criam leis, igual o Paulo Goulart, a outra lá que criaram, mas assim, em termos de
motivação, motivar o pessoal, não da brigada voluntária, como criar uma lei para dar um orçamento para esse pessoal aí. Se é um incentivo, vamos incentivar quem canta em bar, essas coisas, vamos procurar um incentivo também para esse pessoal que combate fogo, ajuda quem precisa. É só isso que eu queria acrescentar, tá? Eu já tive na casa da senhora, combatendo fogo lá. Tá? Mais alguém gostaria de explanar, falar alguma coisa? Boa noite a Senhor todos. Vinícius. É primeira vez que eu passo daquela porta para cá e a gente está, se diz, calejado de ficar vindo atrás da prefeitura para poder calçamento na frente de casa. Tá terrível. Tá terrível lá. E quando chove, desce um agão lá de cima que a gente tem que dormir com o olho aberto, não pode dizer de noite, né? Porque 2 vezes lá já quase entrou água na casa do meu sogro. E a gente cansa de vir aqui no executivo e nada. Fala semana que vem, semana que vem, semana que vem. E nada de resolver o problema. Até o Marco conhece lá onde que é. O Ovo, o Jorge, o Rony, ou até o Morelinho. E a gente tá calejado de ficar vindo atrás, entendeu? E lá de casa, meu lado, eu tive que fazer um corte na água, porque a água estava querendo entrar em casa também. Aí acontece, chega meio do ano, tá todo mundo quieto. Chega a época de chuva, o ano que vem, acabando a chuva, nós vamos lá. Cadê? Ninguém. Ninguém. E lá é a última casa, o último poste de luz fica uns 60 metros longe, que vocês sabem onde fica. É uma escuridão danada também. Lá, ó, capina não tem, vocês podem ir lá hoje se eu estou mentindo, não tem capina. Entendeu? Eu queria ver se tem como colocar nesse orçamento para a gente aí, porque a gente está calejado de pedir. Calejado. Entendeu? Meu sogro vem aqui pedir, aí ele vem com a roupa assim, sujo, né? Agora eu não sei se tem que vir de terno pedir, né? Só pode ser. Porque vem com a roupa assim, porque é trabalhador rural, e nada. Semana que vem, semana que vem. Aí foram lá, esparramaram um caminhão de terra, não vamos fazer o calçamento, parou. Quando vê, passou 3 semanas, voltou de novo lá, passou a máquina e tal. Tá lá um barro danado lá, cara. Tá um barro danado lá. Entendeu? A gente não sabe por onde que vai. Essa semana mesmo ele teve que pegar uma enxada, ir lá no pasto do Marcelo, meter a enxada lá para cortar a água para ver se desce o pasto, para não ir lá na casa dele. Entendeu? Aí eu queria ver com vocês aí, como é que faz esse orçamento para... Eu não digo nem para 2025, não, eu digo para 2023, porque vai ficar esperando, né, acontecer uma tragédia lá, não tem jeito, né? E aí eu agradeço a todos vocês aí, é só isso que eu tenho para falar. Tá joia? Obrigado, viu? Eu que agradeço a presença, a solicitação. Vai ser levado também. Já está aqui na Casa Legislativa e vamos levar o senhor prefeito. Né? Porque, inclusive, para mim, ele já disse que iria resolver esse problema lá. Falou. E, infelizmente, só fica na conversa. E eu conheço bem lá o problema. E sem contar que lá era área urbana, rural, passou por urbano. Né? Então... Exatamente. Paga um valor bruto, mas não dá o recurso que o povo precisa, né? Não. E é isso. Mais alguém gostaria de explanar, falar alguma coisa? Claro. Márcio, por favor, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Desculpe os trajes que eu estou aqui, mas cheguei em casa do trabalho e acabei vendo a reunião
E como essa semana eu fiz uma postagem lá no Manifeste, em relação às inundações na rua da minha casa, né? Nem sabia que estava tendo essa audiência pública aqui. Aí eu aproveitei a oportunidade para tentar o que eu coloquei lá, passar para os senhores aqui, né? E aí eu tenho uma dúvida muito grande. Eu não consigo com clareza falar isso, porque na época da enchente eu fiquei um pouco transtornado. E parece que teve uma reunião aqui, em 2018, se eu não me engano, na época do Emerson ainda, né? Com os moradores da rua, acho que a minha irmã esteve presente. E eles não deixaram eu vir, porque com medo de eu falar muita coisa aqui e tal. Mas parece que foram assinados alguns documentos, né? E para que providências fossem tomadas, né? Isso na primeira enchente. A gente não sabia que viria depois pior, né? E acabou vindo mais duas em 2022, né? E o que acontece? Acho que nada foi feito nessas 3 enchentes para resolver o problema lá, né? E o que a gente ouve falar hoje é a questão, que eu publiquei até um vídeo do Paulino, há 2 anos atrás, né? Que todo mundo pelo menos o que eu ouço do pessoal das autoridades, se apegando na questão das aduelas que foram colocadas ali na rua, né? Porque de certa forma ela tem chupado as águas ali, né? De uma chuva que teoricamente foi forte. Aí o pessoal fala, acho que está resolvendo o problema, né? Mas o intuito lá de colocar aquelas aduelas foi porque a rua ferroviária estava afundando, né? Cedendo o paredão, ali era uma laje, ia acabar caindo, então colocaram as aduelas para resolver aquele problema. A primeira chuva que deu, quando colocaram as aduelas, já deu problema lá para o beco. Fizeram os bueiros muito pequenininhos, tudo. Foram obrigados a abrir do meio com as aduelas de novo, quebrar elas do lado de concreto, né? Para que fizesse mais 2 bueiros ali, a rua ficou totalmente alta, né? Foi feito meio que as coxas. Mas esse sentido das águas descer ali tem resolvido, né? Agora, uma coisa que me incomoda e ninguém toca no assunto também, e que pegou um carro meu lá, onde eu trabalho ali, né? Quando deu a enchente, essa segunda, a chuva pesada já tinha passado, né? A água descida, e a água, ela tinha ficado uns 2 palmos de altura na rua, não tinha entrado na casa de ninguém. E a chuva já tinha ido embora. Aí eu lembro que o Ayrton estava em casa, ajudando a levantar móvel e tudo, a gente falou, não vai entrar. E aí com uma garoa, apenas uma garoa depois, em 15 minutos a água saiu do chão e veio para a altura do pescoço, né? Então significa que vem água lá de cima, o problema não é só a chuva forte, né? Se cair lá para cima, vem vindo. Aí tem aquelas questões que o pessoal fala do bueiro, que é proibido não mexer lá em cima, né? O encanamento da Manuel Guimarães, que vem tudo por aqui, poderia às vezes seguir reto, poderia passar pela linha do trem, né? A limpeza do córrego, que a gente quase não vê. Então eu venho pedir, cara, que um pouquinho de cada coisa seja feita a manutenção do córrego, essas aduelas que já estão feitas, foi feito para uma outra coisa, mas já está ajudando um pouco, já ajuda. Essa questão dos encanamentos aí da Manuel Guimarães, né? Se puder passar reto e dividir um pouco, para que a água só não chegue lá. E outras coisas, construções, né? Porque eu fico imaginando assim, eu acho que para você construir uma casa, ou qualquer projeto, passa pela prefeitura, né? E com essas enchentes aí, todo mundo viu lá obras regulares que foram feitas, né? Então tem pontes ali em cima do córrego que foram feitas sem pedir para ninguém. Tem a questão do próprio supermercado ali do Toninho, né, que o pessoal fala que foi feito, e tudo isso vai impedindo o retorno da água. Então todo mundo já viu isso lá e já viram o problema, não notificou ninguém. Se está errado, não notificou. Se está certo, talvez vocês tenham aprovado um projeto deles, eu não sei. Teria que saber de quem que é a culpa nesse sentido, né? Se é de quem autorizou as obras ou se a culpa é deles que fizeram a obra sem autorização. Então é um pouquinho de cada coisa que está gerando um pânico grande. Eu estou sofrendo de ansiedade. Na chuva dessa semana, na hora dos trovões, por exemplo, meus filhos estavam dormindo e uma técnica que eu tenho aprendido com minha psicóloga, eu fui colocar a mão dentro da geladeira para parar com a minha tremedeira, entendeu? Segurar no gelo
de tamanha coisa que eu estava pensando. Vai trovão, vai dar de novo. Eu estava com um carro de 100 mil reais na garagem e não conseguia dormir, com medo de poder subir lá, entendeu? Aí eu fiz a postagem no manifesto, estava sem sono, sem dormir. No outro dia encontrei a Cecília Arruda, falando que ela passou a noite inteira em claro, porque a Zezé está com dificuldade de locomoção, está andando de bengala e tudo. E se precisasse sair da casa correndo, ela tinha que vigiar e tirar a Zezé, antes que acontecesse alguma coisa, né? A Adélia é minha vizinha de parede e meia, também tem dificuldade de locomoção. Então todo mundo, mesmo sem estar afetado pelas enchentes no momento, de alguma forma, de saúde mental, está sofrendo com que isso pode acontecer a qualquer momento ali. E são 6 anos, agora em outubro fez 6 anos da primeira enchente, né? E nada foi feito. A não ser o que eles dizem que foi feito, que é a duela, e que na verdade foi feito para segurar a rua da ferroviária Jorge Cury que está afundando, né? Então eu queria pedir que colocasse nesse orçamento aí alguma coisa olhando para lá, já que tem uma ideia que alguns voluntários fizeram com o engenheiro e trouxeram para o prefeito também, parece que ele aderiu, que era a questão dos piscinões ali em cima, não sei se no terreno do Carlos Magno. Aí parece que o próprio dono do terreno autorizou, e mesmo tendo autorizado, nada foi feito, entendeu? Então a gente só está vendo de promessa. E com essa questão climática aí que está cada vez pior, é certo que vai entrar uma outra água ali, cara. E quem tem condições financeiras está fazendo as coisas, né? O próprio Braz, que já teve a casa atingida, que tem o córrego lá, ele acabou fazendo outra garagem ali para livrar o problema dele e tal. A minha irmã já fez um segundo andar ali em cima, ali, já fechou mais com muro, coisa de muro que tinha derrubado ela. O Cristiano fez uma obra gigante ali, fez a mercearia, porque ele viu que ia dar outra, né? Inclusive a água que ia na mercearia entrava lá para baixo de um porão que tinha lá, né? Acabava esvaziando tudo. Com essa obra que ele fez, se a água estava vindo aqui, com certeza vai vir aqui agora, porque não existe mais porão, vai servir de paredão para que volte tudo para dentro ali, entendeu? Então quem tem condições está vendo que o problema vai acontecer de novo e está tentando se resguardar disso, porque sabe que a prefeitura não tem feito nada, né? Ninguém tem feito, assim, apresentado projeto nenhum, e está livrando a dele, né? Então eu estou sentindo assim bem sem condições de fazer nada, sem condições de mudar para outro lugar, tudo, sabe? Enfim, eu vejo nessa oportunidade aqui, talvez única, né? Não de ficar só em rede social, achando que é causa política ou não, né? Até porque isso não foi só na questão do Lúcio, né? Começou lá no Emerson e os dois, nesse sentido, não fizeram nada, entendeu? E diante do plano de governo que os 3 candidatos apresentaram também, não foi citado em hipótese alguma esse problema, que é a parte mais baixa da cidade, né? Então, como não foi citado, eu vejo que se... Oi? Eu falo especificamente a rua expedicionária ali e os alagamentos dela, entendeu? Não, aí se for pensar nesse sentido, todos eles colocam algo assim em relação. Eu estou falando especificamente, eu não vi, sobre a rua, as inundações na ferroviária Jorge Cury, entendeu? Por isso que eu estou falando nesse sentido. Mas no geral, sim. Então eu venho pedir, cara, encarecidamente, se coloque lá e que aproveite essas coisas que já foram, tanto na reunião, na época do Emerson, né, que parece que tem esses documentos. Eu até queria saber quais documentos são esses, porque talvez só cobrar diante daquilo que já foi acordado, né? Então eu vou tentar me aprofundar mais sobre esses documentos dessa reunião dos moradores aqui com a Câmara, né? Esse projeto que foi apresentado, acho que para o Lúcio, da questão dos piscinões, e que ele aderiu e depois não conseguiu andar para frente também. E se alguém não falar, acho que vai continuar, cara, vai continuar para sempre, assim. Então, eu estava em casa assim, nem sabia que tinha isso aqui, vi a oportunidade que o pessoal estava falando. Eu vi que todos estavam, acho que tinha alguns que tinham que se inscrever e de repente outros poderiam falar a qualquer momento, né? Eu saí correndo e ainda bem que deu essa oportunidade aqui. Então, deixando registrado, aí eu acho que eu tenho mais condições de que, se aconteça alguma coisa lá na frente, ou eu pedir, né, algumas coisas sobre os danos que eu sofrer, né, e consequentemente também, para que não ocorra esses danos futuros, né, a gente tentar prevenir isso. Bom, conto com o apoio de vocês. Gostaria de agradecer ao senhor Márcio pela participação e gostaria de falar aqui também que o que ele explanou aqui hoje
nada mais é do que uma testemunha viva do que o Rognaldo falou, né? Ele sentiu na pele o que tem acontecido no beco. Isso é uma tragédia anunciada, que infelizmente o senhor prefeito não colocou no orçamento, não está lá. Mas devido ao artigo do regimento interno que o senhor Grade falou, nós vamos passar para o senhor prefeito, sim, porque basta um pedido dele para colocar no orçamento. É simples dessa forma. A Câmara pode? Não, mas ele pode colocar no orçamento um recurso para arrumar isso, que é uma tragédia anunciada. Infelizmente, vai acontecer. Agora os projetos estão prontos, o senhor Rognaldo falou, ele tem tudo em mão, questão dos piscinões lá em cima, coisa que pode minimizar o problema. Então, a gente está dependendo do senhor prefeito, que infelizmente não está aqui hoje, né? Mas certamente ele vai ouvir e nós vamos levar isso a ele. Então, o que o senhor Márcio trouxe aqui é um testemunho vivo do problema. E é uma tragédia, eu volto a falar, que infelizmente está para acontecer novamente. E o poder público tem como resolver, sim, mas depende do prefeito. Muito obrigado. Alguém mais quer se explanar? Nesse caso da LOA, não, dona Carmen. Nesse caso... Está tratando da vida das pessoas. E assim, eu queria saber qual é o poder que essa Câmara tem junto ao prefeito. Porque, gente, senão vocês são só mais um que nem nós. Vocês levam o nosso problema até lá e nada se resolve. Eu estou vendo que nós vamos ter 4 anos tristes aqui. Muito difíceis, porque assim, a situação climática está cada vez pior. Eu entendo essas pessoas que estão passando por isso cada vez que chove. Né? A gente tem nossos problemas com chuva de não conseguir andar pela estrada rural, mas nem um pouco perto do que eles passam. Né? Mas eu estou vendo aqui coisas que tudo se refere à vida. Né? Falamos do lixeiro, dos brigadistas, do rapaz aqui atrás, que a mãe não dorme, do outro que tem problema psicológico, colocar a mão na geladeira para ter uma crise de ansiedade. Eu queria saber qual que é o papel dessa Câmara junto ao prefeito. Assim, não estou criticando, não, dona gente. Carmen. Eu queria não estou criticando, não. Eu queria saber o que a gente pode fazer, precisa ajudar vocês, precisa ajudar nós. Né? Porque não é possível que uma pessoa sozinha vá mandar nessa cidade por 4 anos, ignorando a vida humana e deixando a cidade linda, fofa, para não ser que turista, que não deixa um tostão nessa cidade. Estou preocupada, mesmo. O que eu posso fazer como cidadã para ajudar vocês a ajudar nós? Porque não é certo todo mundo aqui ficar de refém na mão de um prefeito. Está errado isso. Alguma coisa está funcionando aqui. Eu queria saber o que a gente pode fazer para ajudar vocês. Para vocês ajudar a gente. Né? Você está vendo aqui um rapaz me trazer um problema lá do tempo do Emerson. Não se resolveu. Muitos de vocês estão aqui desde o tempo do Emerson. O que a gente precisa fazer para ajudar vocês a ajudar nós? Porque não é possível que nós vamos passar mais 4 anos na mão de uma pessoa só, gerenciando essa cidade. Posso falar? Posso? Vocês não resolver, quem é nós para resolver? Mais fácil para vocês resolver do que para a gente. Posso comentar aqui? A nossa parte, de ter certeza de cada vereador em 3 anos, o que a gente cobrou aqui, o que a gente mostra, a gente tem o poder de cobrar. Agora, quem tem o poder da caneta de sentar e planejar é o executivo. Todos os problemas, se vocês pegarem a reunião de 3 anos, falando de estrada, falando de coisas na cidade, falando disso, requerimento, indicações, mas o vereador ele não tem o poder de chegar e falar, vai lá e faz. O dia que algum vereador virar prefeito, aí é diferente, aí ele manda. Mas agora, todos os problemas de Soledade de Minas, todos os problemas são levados. Quem tem que sentar e coisa que não tem nessa prefeitura, chama-se uma palavrinha pequena que o senhor Rognaldo falou, planejamento. O que o senhor Marcinho falou ali, quando a enchente eu fui ver assim, deixaram fazer a casa em cima do córrego, deixaram fazer um negócio em cima do córrego.
Ninguém teve, eu não estava aqui em 2018 com o Emerson, eu não estava aqui. Eu respondo pelos 3 anos que eu estou aqui, as cobranças que eu fiz, e não tenho medo de fazer cobrança. Eu não tenho medo nenhum. Mas, infelizmente, o que o político quer, e poucos falam, dona Carmen, o que interessa é só o voto. É mentir para as pessoas, é enganar as pessoas. Então, sim, político não tem que ser bajulado. Político não tem que ser bajulado, não. Eles são, além de fiscais, eles são funcionários do povo. E tudo que a senhora pensar, se a senhora entrar no portal, está aí o nosso amigo Gládio, entra lá e vê. Agora, vocês estão falando do seu problema. E o meu lá do lado de lá? Aonde fez... agora eu vou falar um pedacinho do meu também, que requer água também. Aonde estão fazendo um aterro ali, eu não sei se tem planejamento, vou cobrar isso ainda. A válvula de contenção lá embaixo, por onde o rio se transbordar por cima, ele dá retorno. A água nunca chegou na minha casa, quase chegou dessa vez. Então, nós estamos vivendo isso em Soledade, Minas. Entendeu? Olha, eu dou um conselho, reunir todo mundo e entrar dentro da prefeitura, sentar com o prefeito e falar, o que o senhor vai fazer? É isso que tem que fazer. Não, mas a audiência pública não vem, a audiência pública não aparece. Vamos lá em cima, vamos conversar lá em cima. Então é assim, dona Carmen. Então que a gente fica triste com isso, porque a gente quer ajudar, a gente quer mostrar o problema, mas nunca se resolve o problema, se cria mais problema. Essa é a realidade que nós estamos vivendo em Soledade, nesses 3 anos. Que eu espero que a graça de Deus, né, eu não torço para o pior, eu torço para o melhor, né, que as coisas mudem a maneira de trabalhar, a maneira de sentar, a maneira de planejar, a maneira, amanhã vou fazer, pergunta amanhã o que vai fazer, não sabe. Então é assim, entendeu? Não. O que a gente pode fazer junto? A população criar coragem, Ninguém, não. toda a população criar coragem e ir lá dentro do gabinete. Não, porque aqui não vem? É a única chance. Aqui não vem? Aqui é a casa. Não, eu estou dizendo, mas aqui, não, se não vem, vamos lá na casa, vamos lá em cima. Eu acho que vamos vocês conversar. têm que chamar mais audiência pública, assim, vocês estarem mais junto com a gente pode ajudar para vocês ajudar nós. Só que a verdade é essa. Não é crítica não, gente. Não. Todo mundo aqui é limitado? Ótimo. Mas não é possível que junto a gente não possa. Não, a gente só quer ajudar, mas a gente mostra. Mas, na verdade, o que vereadores passaram por aqui mostrando, tá tudo aí, tem documento. O vereador Rony, o vereador Paulino, o vereador Dinho, todos aqui colocaram aquilo que a população pede. Mas na hora de fazer... eu acho que o Cláudio ensinou bastante coisa, eu acho que só de ficar de olho vamos, no que corre aí por vamos fora... torcer para o melhor, o que a gente não poder, pode torcer para o pior. Torcer para o melhor. Nesse sentido, né? Uma transparência, né? Lógico. Né? Buscar a solução para o problema. Engenheiro chega lá, olhar e fala, não faz isso, está errado. Por que foi feito isso aqui? Mas não tem coragem de notificar. Bater de frente não tem coragem, né, cara? Quem bate de frente nunca mais volta para cá. É assim que eles pensam. Eu estou falando português claro, não estou maquiando o que eu vou falar, não. É assim. Entendeu? Então, a realidade de Soledade de Minas hoje é essa. Também não culpo somente o atual prefeito, não. As coisas, o sistema foi deixando lá de trás. E chegou onde chegou hoje. Ele é bem responsável. Não. Quem não quer mudança foi ele. Não, entre aspas. Ele foi criando um problema gigante também para ele. Até concordo com isso. Mas tem que resolver, está na mão dele. Desculpe, mas ele também não quer arrumar solução. Né? Obrigado. Então, o que aconteceu, igual o Marcinho falou aqui sobre a reunião de 2018, de fato teve essa reunião, né? Teve essa reunião com os moradores, com a Câmara, o Reinaldo deve lembrar, e na época eu era presidente, Marcinho. Em 2018 eu fui o presidente dessa casa legislativa. Infelizmente, nada foi feito. Tem o costume, tem o hábito no nosso município, infelizmente, que o prefeito, quando eleito, ele quer ficar com bônus, mas não com ônus. Entendeu? E isso vem vindo. E a gente não sabe o que fazer. Para o senhor ter uma ideia, eu, como presidente da casa, assinei um cheque da Câmara, não me lembro o valor, devolvi para o prefeito na época para a compra de manilhas, devido ao problema do beco, para que se manilhasse essa água que desce na Rua do Meio aí, ó. Fiquei 2 dias, que eu trabalho por conta própria, todos sabem, igual um bobo lá em casa, esperando descer os caminhões de manilha. Fui com o prefeito da época, em Baipendi, comprou as manilhas. E fiquei igual trouxa lá em cima, não tem outra palavra.
Falei com o senhor Dino, o Dino do posto, se poderia colocar manilha ali no terreno dele, para lá debaixo do posto. Fiquei igual bobo, ligava o prefeito está descendo o caminhão de manilha, não está vindo para cá. Não, esse é outro. Os daqui vai vir. A resposta que eu tive foi essa. E as manilhas não chegaram até hoje. Desceu para o corte. Foi desviado um recurso que foi para esse fim, e assim não foi feito. Isso aconteceu. Agora, aí a gente faz uma denúncia do prefeito, né? A gente abre uma CPI, igual foi aberta aqui, nesse mandato, que na outra também a gente sem experiência deveria ter sido aberto também, sabe? E o que acontece? Enche-se a Câmara e vem todo mundo contra os vereadores. Enche de funcionário, principalmente, e vem todos, e familiares, todos contra os vereadores não prestam. Então a gente faz uma denúncia no Ministério Público, acontece isso que o Jorge falou. Todo mundo contra, você não volta mais. Infelizmente, a cultura do município é esse. Então, a cidadã veio pedir a ajuda da Câmara. Como que ela pode nos ajudar, a gente vos ajudar? Eu acho que a única forma é a gente estar junto e denúncia. Está errado, vamos denunciar. Se formos taxados como chato, como ignorante, não importa quem seja o prefeito. Eu não estou falando do Lúcio, não estou falando de A nem B, não. Não importa quem seja. Não importa quem seja o vereador. Está errado e acabou. Então, mas a gente precisa de apoio do povo. O povo precisa apoiar. Quando acontece alguma coisa assim, não se tem apoio. Essa casa não tem apoio. Infelizmente, enche-se a Câmara de pessoas que não querem o certo, que acham ruim da gente denunciar. A gente denuncia, sai como vilão, como ruim. Eu estou saindo do assunto, mas não, na verdade não estou saindo do assunto, porque isso é orçamento. Mas é importante que a pessoa, que o cidadão saiba disso, que é isso que acontece. Não estou dizendo tá pegando o pé do Lúcio, está falando, não, isso vem de anos, igual o Jorge falou. Acabei de falar do mandato passado, o que aconteceu. Acabei de falar do mandato passado. Eu assinei o cheque da Câmara para resolver o problema. É complicado. É complicado. Nossa, não gosto dessas coisas. Sempre o que entra, né? Sempre o que entra tem a possibilidade de fazer diferente, né? Não vou falar nada não, mas era isso. Mas acontece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa. Eu entendi que o que falta para vocês é um apoio da população. Eu me comprometo a mobilizar o maior número de pessoas possíveis, mas o que precisa mesmo para começar alguma coisa na cidade é um concurso público. Porque aqui as pessoas não podem se manifestar. Elas têm medo de perder o emprego, gente. Né? Quanto que eu vi de gente ali, escondida na minha campanha do Gládio aqui, falando com a gente escondido, porque tem medo de perder o emprego. Né? E assim, querendo concurso, tá? Querendo concurso, porque ela quer uma estabilidade. Né? Mas enquanto a gente tiver as pessoas reféns de uma prefeitura, então realmente vai ser difícil a população se manifestar a favor. E daí aquela meia dúzia de militante, que você não vê nenhum agora aqui, né? A meia dúzia de militante que tem, que você não vê nenhum, não vê nem no manifesto, você não vê mais aquele povo, os militantes, né? E vem nessa hora para tumultuar. Então, concordo com você, falta uma atuação da gente como população vir se manifestar, né? Ô Marcelo, por favor. A senhora quer? Não quero ir, não. Eu respeito todas as coisas. Ela pode falar daqui, eu também posso. Eu respeito todas as colocações, respeito a opinião dela. Isso aqui está virando uma propaganda política. Ela já apontou o Gládio, que era a solução. Já falou de todas as situações. Eu estava no Beco, eu era moradora de lá. Até o Marcinho me citou na publicação dele, que eu saí de lá porque eu fiquei com medo das chuvas, e com certeza eu fiquei mesmo. Respeito todas as situações, mas eu acho que está desvirtuando do objetivo principal. Sugiro a essa casa que marque uma outra oportunidade para que esses assuntos sejam discutidos. E aí sim, que por favor, senhora Marcela, isso cabe
aqui a comissão e Não, tudo o bem. assunto é Mas engraçado que da todo LOA, mundo sim. pode falar o que quis, eu só quis falar o que eu Aqui é pensei da- também. Não, a senhora está querendo pôr ordem na comissão e não é assim que funciona. Não estou pondo ordem na casa, não, mesmo porque não é minha função. Sim. Eu estou aqui como cidadã. Sim. Mesmo porque, independente do meu cargo, no futuro, eu não tenho nem autonomia para isso aqui. Só que, assim como o colega Gládio pôde tomar e falar o que ele quis, a Carmen falou o que ela quis, o Vinícius falou o que ela quis, a Ramona, por que na hora de eu falar não posso? Eu só estou sugerindo que seja feito um outro momento para poder falar essas coisas. Deixa eu só tirar uma dúvida, porque senão desculpa se eu fiz a colocação errada no caso, mas a Marcela falou que está fugindo, né? Em casa, ouvindo as coisas que estavam acontecendo, está discutindo orçamento, né? O que eu vim pedir foi uma parte do orçamento para uma obra emergencial ali que está tendo. Exatamente. Então, exatamente. Então, mas do jeito que você falou, então, mas do jeito que você falou agora, parece que a minha colocação não foi, né? Você chegou depois. Não, mas eu cheguei depois, mas estava acabando vendo na internet. Bom, gente, então é isso. As solicitações foram feitas, né? O que caber à Câmara, pode ter certeza que assim faremos. E o que couber ao prefeito, nós vamos passar para ele, né? É o que eu disse a respeito do que o senhor Grade falou aqui. Ainda trouxe, né? Ele foi além, ainda trouxe até um artigo do regimento da lei orgânica, regimento interno, que garante ao prefeito, dá o poder nele fazer certas coisas, e assim esperamos que ele o faça. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o orçamento do município? Sim, vai ser encaminhado, pode ter certeza disso. Agora, se vai ser ouvido, aí depende do prefeito. Mas isso pode ter certeza que toda solicitação que foi feita aqui vai ser encaminhada dessa Câmara para o Executivo. Agora, se vai ser atendido ou não, aí eu não sei, é o que a dona Carmen falou aí, como que a gente pode ajudar vocês a nos ajudar. Eu acho que é Ministério Público. Eu acho que é isso, depende da situação. Porque o que o Rognaldo trouxe, não falando do que os outros trouxeram também, que não tem relevância, tem muito, né? Em questão do que o Gládio trouxe, por exemplo, do tirar o recurso da zona rural, diminuiu, né? Agora, o que o Rognaldo trouxe, o Marcinho veio aqui, testemunha viva do problema, nós passamos por isso, eu tive lá, em todas as enchentes, então é complicadíssimo. Então isso requer muita atenção mesmo, né?
E aí, às vezes, a pessoa fala, os vereadores não faz. A gente cobra, a gente corre atrás. O vereador a gente pede, mas não fez nada. Mas o vereador não tem o poder de fazer. Esse é o problema. Né? O presidente, quem mexe com o orçamento da Casa Legislativa, é o presidente. A gente usa isso em conjunto. Como que eu digo isso? Os presidentes que têm passado nessa casa têm sido bem democráticos. Né? Apesar dele poder combinar, devolver o recurso para o prefeito, pedir para o prefeito fazer alguma coisa ou não com o recurso que sobra da casa, que tem sobrado recurso, graças a Deus, mas o presidente geralmente conversa com todos e fala com o prefeito. Mas o prefeito faz ou não. Ele faz ou não. O recurso é devolvido no último dia do ano, é obrigatório devolver. A Câmara tem que fechar o caixa zerado. Mas se o prefeito vai acatar o pedido do vereador, que é pedido da população, isso é outra coisa. Às vezes acata, às vezes não. Mas é isso. Isso que eu gostaria de deixar ciente para a população. Quando há festas na zona rural, a infraestrutura está dentro, o que se gasta com a infraestrutura, com estrada, antes das festas, está dentro do orçamento da infraestrutura das festas, aonde que fica no orçamento? Se for estradas rurais, está nas estradas rurais. Na infraestrutura, quando vai ter festa. Então, não, depende. Quando a gente se reúne, um grupo de moradores se reúne com o funcionário e pede para ele fazer do jeito que a gente pede, ele faz. Lá no Paiol tem acontecido isso. Mais alguém gostaria de explanar, falar alguma coisa? Só uma complementação a esse repasse que a Casa vai fazer ao Executivo, pedir esclarecimento também por que aumentar tanto o orçamento para a festa. Porque eu acho que isso é importante. É uma escalada que, se for ver há anos atrás, era R$300, R$350 a previsão para se gastar em festa. E todo mundo ficava muito feliz com as festas. Então, de repente, para o ano passado, para esse ano, a previsão foi de 900. E agora, para o ano que vem, já de 1.700.000. Então, a escalada está parecendo muito fora de padrão em relação ao restante da evolução do município. E regredindo outras áreas, como é no caso das estradas rurais. Então, eu acho que carece de maior esclarecimento sobre o porquê dessa discrepância. Eu acho que pode ser importante. Tá? Agradeço a participação de todos os que compareceram na noite de hoje. Nós, Corpo Legislativo Municipal, sabemos de tamanha importância da participação popular para uma boa administração pública. Quero informar a todos aqui presentes e todos que nos acompanham por todos os meios de comunicação que o projeto de lei orçamentária anual continuará nas mãos dessa comissão, que analisará as matérias de sua competência e encaminhará ao presidente da Câmara com devido parecer e possibilidades de emendas. Lembro a todos que, se necessário, poderão ser convocadas outras audiências para debate desse projeto. Não havendo mais nada a se tratar, feliz nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrado os trabalhos da sessão.